Ok, que a graça do Senhor esteja conosco. Sejam bem-vindos a mais uma quarta em família. E eu queria dizer que hoje a igreja está mais bonita do que nas outras quartas-feiras. Mas não é por causa de vocês, não. É porque a minha esposa está aqui hoje. Viu? Isso. Ela está no cantinho ali, tadinha, está com o coração triste. Na última sexta-feira nós precisamos passar por um momento muito duro em família e autorizar a eutanásia do cachorrinho de estimação dela, né? Então foi muito difícil e era um membro da família, né? E isso impactou a gente. Essa madrugada também precisei internar a mamãe e está lá no UTI do hospital lá em Araruama, mas isso é família, vida que segue. Nós temos aprendido isso ao longo dessas quartas que nós temos vivido aqui. Eu tenho uma tese e não discordo se você ficar contra essa tese. Tá? Eu acho que a igreja tem ainda um campo muito vasto para crescer na área de cuidar das famílias da igreja. Eu não sei se você concorda comigo. Quantas vezes sermões são pregados sobre essa área? Nós não temos como igreja, e nós estamos aqui de maneira sentimental, tentando tapar o sol com a peneira. Nós somos realistas. A nossa igreja é a igreja remanescente do Senhor. Ela é a igreja da profecia. Mas nós somos pessoas, e pessoas são imperfeitas. E eu acredito que nós não tenhamos até agora um programa sistemático para atender definitivamente casais e famílias, e dado a essas circunstâncias, nós temos testemunhado, e muito, situações muito adversas dentro da igreja. Casais se separando, que outrora eram líderes da igreja, filhos se afastando da igreja, e os pastores ficam tentando aí, né, pastor Jefferson, apagar esse incêndio, tá certo? Quando, na verdade, nós deveríamos estar prevenindo essas situações. Mas também creio que com um pouquinho de boa vontade nós podemos avançar muito nessa área. Porque na minha cabeça funciona assim. Nós temos um largo sistema, e eu diria que quase que perfeito, de captação de almas. A gente prega o evangelho através do rádio, da televisão, de folheto, de livro, de página impressa, de colportagem, né? Traz as pessoas para a igreja, né? Mas muitas vezes as famílias estão à deriva. E muitas pessoas que entram para a igreja esperam encontrar aqui somente pessoas que têm uma família sólida, uma família bem estruturada, quando na realidade não é muito assim que a coisa funciona de fato e de direito. Então, pensando nisso, eu acho que uma andorinha só não faz verão, mas também se uma só não resolver, pelo menos faz alguma coisa. Eu criei esse projeto, Quarta em Família, e a gente passa um mês em uma igreja falando só sobre essa temática. Até aqui tem sido bênção, não por causa do pregador em si, mas porque a palavra é exposta. E hoje, mais uma vez, nós vamos pedir a Deus para falar aos nossos corações. Eu fiquei muito feliz com o seu depoimento, viu, irmã? Eu só não me recordo o seu nome. Cássia, né? Eu vou te contar uma coisa, Cássia, que você não sabe ainda, e contar também para a irmã Maria, que está ali atrás, que está vindo hoje à igreja pela primeira vez. Não é isso, irmã Maria? Muito bem. Em março, melhor dizendo, de 1983, eu pisei numa igreja adventista pela primeira vez. Entenderam? E eu fui tão bem tratado ali, a mensagem me encantou, que em setembro daquele ano eu fui batizado. E agora, próximo mês, no dia 17, fará 40 anos que eu sou adventista. Você que fez 5 anos agora, falta uma longa estrada para você me alcançar, viu? E quando você chegar lá, eu nem vivo mais estarei. Né? Só se for na eternidade, tá certo? Muito bem. Queridos, vamos avançar? O que nós vimos até agora? Na primeira quarta-feira, nós vimos ali a experiência da família de Isaac. E na semana passada, nós fizemos uma imersão em textos do livro do Espírito de Profecia. Qual seria a mensagem de Deus para nós esta noite? Eu queria projetar na tela ali, pedir meus amigos. Esse é o tema desta noite.
Primícias de uma família fiel. E aqui nós vamos tentar abordar alguns temas que podem estar assim sendo vivenciado por algumas famílias aqui da igreja, por aqueles que nos assistem, e agradeço aqueles que estão nos assistindo pela internet. Primeira pergunta, nós estamos aí num trato de participação. O que lhe vem à mente quando você ouve a palavra família? Vamos lá. Me ajudem aí. Você que está na internet pode escrever que o pessoal me passa aqui. Vamos lá. Pai, mãe, filho, quem mais? Segurança, boa. Quem mais? Proteção, que mais? União, que mais? Amor, que mais? Problemas. Isso faz parte de família, não? Sim ou não? Eu vou pegar o gancho. Conta de luz, faz parte de família? Faz parte mesmo. Não falha ali. Todo mês ela chega ali, visitando a família. Conta de água. Plano de saúde. Cunhado, mala sem alça, faz parte de família? Sim ou não? Faz parte ou não faz? Né? Deixa eu fazer um acordo aqui com vocês, tá? Nós vamos falar de algumas coisas e eu pediria a você o seguinte: não denuncie o seu cônjuge. Às vezes eu prego em alguns lugares, vou falando algumas coisas e os homens ficam assim para mim, olha para mim, não quer olhar para a esposa que está do lado e fica assim, como se eu fosse resolver o problema. Eu não vou resolver o problema. Aqui o objetivo é mostrar para você janelas, portas, para você avançar, tá certo? As mulheres, elas são mais indiscretas, porque às vezes, quando a gente fala algumas verdades, elas vão coçar o cabelo e falam assim, esse aqui do lado. Isso. Sogra destemperada, faz parte de família? Sogro sem noção, faz parte? Sim ou não? Faz parte de família. Carro quebrado, que leva metade do 13º, quando não podia gastar, faz parte de família? Tudo isso faz parte de família. A grande realidade é que nós, muitas vezes, Ellen White fala isso, mensagem aos jovens, eu não me lembro agora certinho a página, se é 98, 198, me perdoe, mas está lá no mensagem aos jovens, ela diz assim, muitos entram para o casamento pensando que só o amor vai resolver a situação de toda e qualquer vivência durante a experiência conjugal. E não é assim. Outro dia eu estava num curso de noivo ministrando e estávamos ali no break, né, na parada para o lanche, e eu estava conversando com um noivo, e eu sempre gosto de provocar, tá certo? Noivo, eu sempre gosto de dar uma provocada. E eu falei para ele assim, rapaz, tem certeza que tu vai casar? Aí ele falou, claro, pastor, eu tenho certeza. E eu falei, mas por que você tem certeza assim? Aí a noiva estava assim a uns 20 metros no bebedouro, com as outras noivas, e ele falou assim, lá, Eu falei, o quê? Ele falou, pastor, o senhor não está vendo não? Eu falei, vendo o quê, meu filho? Ele falou assim, pastor, olha só que pedaço de mulher. Aí eu falei, engraçado, quando eu casei com a minha, ela era inteira, só um pedaço, né? Mas se você chegou ao casamento apenas motivado pela estrutura e aparência física, deixa eu te dar uma péssima notícia, o teu casamento tem data marcada para terminar. Porque é o seguinte, queridos, o tempo e a gravidade, eles são muito cruéis conosco. E tudo que um dia está em pé, acontece o quê? Cai. Vai despencando da prateleira, você tenta segurar com arame, barbante, fita adesiva e não resolve. E hoje nós temos consciência em casa de que nós somos unidos, não só pela aparência, mas por uma estrutura de vida muito mais profunda do que apenas o físico. Entende? Parceria, amizade, contentamento. Uma definição técnica é essa aqui, olha. Família é um conjunto de pessoas que possuem um parentesco ou laço afetivo consanguíneo que vivem dentro da mesma casa formando o quê? Um lar. E esse lar, ele pode ser alicerçado em dois perfis. Perfil número 1 é uma família funcional.
Perfil número 2, uma família disfuncional. O que seria isso? Família funcional é aquela onde todos os familiares trabalham juntos para resolver problema. Isso é família funcional. Vem uma crise, o que a família funcional faz? Todo mundo se junta, eu ajudo daqui, eu ajudo de lá, tem uma doença na família, um fica no hospital, o outro corre atrás de documento, isso é família. Agora, a família disfuncional é aquela onde indivíduos colaboram para que conflitos, má conduta e abuso, às vezes, de algumas partes desta família individuais, ocorrem contínua e regularmente. Então, num problema, numa família disfuncional, o que acontece? É cada um para um lado. É cada um defendendo o seu quadrado. Abre a geladeira, tem um ovo, não importa quantos faltam jantar. Eu frito e como. Ou cozinho, sei lá, ou faço ao puxê, não importa. Vocês estão entendendo isso aqui? Quando a família é funcional, eu pego aquele ovo, separo a gema da clara, bato a clara muito, até ela virar o quê? Neve, jogo a gema, o ovo cresceu. Dali eu faço um omelete. Quantos almoçam? Todos almoçam. E isso é uma família funcional. A família disfuncional é cada um no seu quadrado, cada um defendendo os seus próprios interesses. Ficou claro? Pergunta: em qual dos dois perfis deveria estar inserida uma família cristã e principalmente uma família adventista? Em qual dos dois? Funcional ou disfuncional? Funcional. Mas, me ajudem, toda família da igreja é funcional? Sim ou não? Por quê? Tem o conhecimento da palavra. Aceitaram Jesus como Salvador. Conhecem a verdade. Recebem e têm literatura de sobra que aconselha como ter uma família alicerçada e estruturada no Senhor. Por que tem família disfuncional na igreja? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Ah, porque a vida traz problema. Deixa eu te contar aqui uma experiência. Deus um dia chegou para uma família onde o marido se chamava Noé e falou assim: amigão, dá uma contemplada no mundo inteiro onde você vive. Está olhando? Estou. Vou destruir tudo. Vai acabar tudo. A casa que você comprou, financiada pelo banco, vai ser destruída. O carro que está na sua garagem vai boiar nas águas do dilúvio. Tua família, quando eu digo família, extensão de parentes, serão submergidos e mortos. Mas existe uma chance de você tentar fazer a diferença. Faz uma arca e durante mais de um século você prega para essas pessoas, para ver se elas querem a salvação. Jefferson já trabalhou na área de evangelismo, não é isso, Jefferson? E eu diria que Noé talvez tenha sido o evangelista mais frustrado da Bíblia Sagrada, mas ele teve um êxito. Ele salvou quem? A sua família. E esse pessoal entra na arca, e Deus ele tem uma maneira de ser que às vezes a gente que é humano não entende Deus. Na minha cabeça é o seguinte: entrou na arca, lacrou a arca, desce água, irmão. Sim ou não? Desce água logo, consome logo, acaba tudo. O camarada já tinha investido mais de 100 anos da vida dele nesse negócio, mas não. Fica trancado dentro da arca. Quanto tempo? 7 dias. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala o nome dela, mas eu fico imaginando a esposa de Noé, que eu dei um nome para ela, Noelita é o nome dela, né? Dona Noelita acordando toda manhã e olhando para Noé, não vem chuva, e o que ela faz? Ela fala assim, ó, e aí? Cadê? Tu não se enganou não, homem? Deus falou mesmo contigo, já passou mais de 100 anos, filhão, você está meio caducão, hein? E aí? Além da mulher de Noé, existiam mais 3 mulheres dentro da arca, gente. É duro. Ambiente fechado.
o povo do lado de fora fazendo pressão, e as mulheres lá de dentro questionando, e Noé numa sinuca de bico violento. Eu acredito que muitas vezes esse camarada foi para o cantinho da arca e falou: Senhor, está braba a situação aqui dentro. E aí, notem, crises, incertezas, a tempestade quando vem igual diz lá em Minas, vem com força, e aí é pancada na arca durante 40 dias e 40 noites, com um detalhe que eu acho que você nunca parou para imaginar: a arca não possuía leme. Não tinha como você controlar. Quando você está sentado num banco com um volante de carro na sua mão, a pista está escorregadia, tu tem um controle, tu diminui o acelerador, você diminui a velocidade ali, tá certo? Entra na curva mais devagar, segura, se ele tenta aquaplanar, você dá um jeitinho no volante, você tem o controle da situação. Qual é o controle que Noé possuía da arca? Qual é o controle? Nenhum. Era Deus falando o seguinte: olha, apesar de você ter construído a arca, apesar de você ter investido, apesar de você ter confiado no projeto que eu te mostrei e você executou, quem está salvando a sua família sou eu. E quem vai salvar as famílias dessa igreja aqui é Deus. Não sou eu. Não é o pastor Jefferson, não é o pastor Oldo, não é o ancião da igreja, não é o presidente da associação. Não, é Deus. Ele vai salvar nossas famílias. E Ele tem procurado salvar as nossas famílias. Então, pancada de chuva durante 40 dias e 40 noites. Um ano navegando dentro da arca. Um cheiro insuportável dos animais ali dentro. Uma reclamação, né, coletiva. Um ano depois, quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que ele faz? O que ele faz? Gênesis capítulo 8, verso 20. Ergueu um altar para o Senhor. Sabe, querida igreja, todos nós deveríamos ter dentro da nossa casa um altar erguido para Deus. Momentos de profunda comunhão com o Senhor. Eu fui pastor na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, durante 4 anos. E ali conheci um casal que se tornaram nossos amigos, né? Ana e Pedro. Pedro teve um problema de coração. E ele tinha um plano de saúde que dava direito a internar no Silvestre, e ele internou no Silvestre, lá do Cosme Velho, Hospital Adventista. E o médico, antes de fazer a cirurgia de Pedro, perguntou para Pedro o seguinte: você quer que eu faça uma oração com você, para que Deus nos abençoe nessa cirurgia? Aquilo chamou a atenção de Pedro. A cirurgia foi um sucesso, e quando ele acordou, ele falou: estou vivo, graças a Deus. E ele falou assim: eu tenho que ir nessa igreja, pelo menos demonstrar gratidão ao que o médico fez por mim. E ele foi, nunca mais saiu. Tive o privilégio de batizar Pedro e Ana, e um dia fui convidado para almoçar na casa deles. Eu aconselho você: siga o exemplo de Ana e Pedro, me convide para almoçar na sua casa, ok? Não fica constrangido. E aí Pedro e Ana me convidaram para almoçar na casa deles, e quando eu cheguei lá, um apartamento ali no Flamengo, ela falou assim: pastor, está vendo aquele cantinho ali? Ali havia, eu não sei se o termo é esse, me ajudem as mulheres que sabem bem essas coisas, um home bar. Era onde fica aquele balcão, aquelas taças penduradas, pastor, de cabeça para baixo, aquele monte de bebida cara. Ela falou: ali Pedro se sentava com os amigos para beber, para bater papo, para jogar conversa fora, para assistir futebol. Eu falei: e cadê o balcão? Não, o balcão nós vendemos. Eu falei: fizeram o que com as bebidas? Não, bebida nós não vendemos, nem damos para ninguém. Joguei tudo no ralo, porque o que não é bom para a gente não é bom para ninguém. Joguei tudo no ralo. E eu fiquei imaginando que naquele dia houve festa no esgoto, né? Porque os ratinhos, ó, tomaram todas, só champanhe, vinho importado, né? Fizeram festa ali naquele quarteirão. E eu falei: Ana, e agora? Né? Ela falou: está vendo aquele cantinho? Eu falei: sim. Havia uma poltrona, umas almofadas, um tapete, uma planta. Ela falou: ali nós nos encontramos com Deus todos os dias. É o nosso altar de adoração. Você tem um altar dentro da sua casa? Um lugarzinho especial que você comunga com Deus a cada manhã? Eu preciso cada dia colocar a minha família no altar de Deus. Eu vou falar algumas famílias aqui, você vai me ajudar. A família de Abraão, ela era funcional ou disfuncional? O que você acha? Completamente disfuncional.
Um dia Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você e Sara, sua esposa, terão um filho, filho da promessa. Passa o tempo, nada acontece, Sara chama Abraão para uma DR, discutindo a relação. E ela fala assim: Abraão, chega aqui, quero falar contigo, filho. Deixa eu contar uma coisa para você aqui. Deus falou que a gente ia ter um filho, mas olha as impossibilidades. O meu ciclo de fertilidade já encerrou, eu não ovulo mais. Você, assim, tu não é mais o Abraão do passado. Você está assim meio derrubado. Né? Mas, de repente, com a mulher mais nova, mais bonita, tu se anima. Dá uma olhada na nossa empregada, H. O que você acha? Ele falou: não tinha reparado não, né? Danado de Abraão, né? E Sara faz uma proposta para ele. Fala assim: você não quer ter um filho com essa menina, não? Ele falou: meu amor, só porque você está pedindo. Você sabe que eu não te nego nada. Olha só. Os patriarcas também eram danadinhos, né? Eu pergunto: Abraão teve um filho com H, sim ou não? Deu problema? Dá problema até quando? Até hoje. Sabe por quê? Mania do ser humano tentar andar na frente de Deus. E todas as vezes que a gente tenta andar na frente de Deus, a gente quebra a cara. Porque Deus sabe todas as coisas. Ok? Outra família, a família de Jacó, era funcional ou disfuncional? Completamente disfuncional. Havia ali intriga entre irmãos, tá certo? Havia ali preferencialismo, irmãos que traíram o próprio irmão e venderam como escravo, e aí por aí vai. Assassinato, um negócio complicado. A família de Davi era funcional ou disfuncional? O que você acha? O que houve na família de Davi? Incesto. Incesto. O filho, um dos filhos, tentando a morte do pai para assumir o trono. Mas interessante, como a palavra de Deus, ela não deixa de fora as mazelas desses patriarcas e profetas. Sabe por quê? Porque Deus está mandando um recadinho muito carinhoso para mim e para você essa noite. Deus está dizendo assim: se eles tiveram esses problemas e conseguiram superar, vocês também conseguem. E ainda que a sua família, humanamente falando, sobre uma ótica carnal, ela esteja desestruturada, disfuncional, ela esteja acabada, Deus pode levantar, resgatar, restaurar, curar as feridas. Deus pode fazer isso. Porque Abraão, a despeito de ter desobedecido a Deus em alguns quesitos, foi considerado o pai da fé. Jacó, eleito como aquele que foi o autor das 12 tribos de Israel, o povo de Deus, escolhido para representar o Senhor nesta terra. E Davi, com todas as suas imperfeições, e a despeito do episódio com Batseba e seu esposo, Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. Isso traz esperança para nós. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim: eu não merecia estar na igreja e sequer assumir num púlpito pregando a palavra. Mas quando eu olho para o Deus dessa igreja, o que Ele faz pelo ser humano, aí eu me sinto digno, não por meu mérito, mas através do mérito de quem? De Jesus Cristo. E é isso que tem atraído pessoas para a igreja. E é isso que tem levantado e curado as famílias para a honra e glória do Senhor. Quando nós pensamos em uma família cristã, qual é o perfil que nos vem à mente? A gente tem aquela ilusão: é uma família cristã, está chegando na igreja, eu olho ali a família chegando, o pai de terno e gravata, ou uma roupinha social muito bem, a mãe com seu vestido, os filhinhos com fitinha no cabelo. Na minha cabeça, olhando apenas por uma ótica humana limitada, vendo apenas a aparência, eu penso que está tudo bem. E um dia uma irmã me abordou na igreja e falou assim: pastor, o senhor conhece o meu marido? Eu falei: claro, ele é o ancião da igreja. Ela falou: o senhor conhece o ancião? Meu marido o senhor não conhece. Pastor, meu marido, ele me agride fisicamente. E ele tem uma estratégia: ele só me bate na cabeça para que o cabelo esconda os hematomas. Pastor, quando o meu marido toma o púlpito na igreja,
Desculpa o que eu vou falar aqui, irmãos, me perdoe, mas foi o que ela falou. Quando meu marido toma o púlpito e abre a palavra, eu sinto ânsia de vômito. E eu só não abandonei a igreja, porque o meu amor a Deus é superior aos problemas que eu passo com esse homem dentro da minha casa. Entender isso aqui? E às vezes nós pensamos que só as mulheres são as vítimas. Não, homem também. Fui pastor numa determinada cidade, não vou dizer onde, por uma questão de ética, né? E o ancião falou, precisamos visitar a casa de um casal de diáconos. Falei, vamos. E cheguei lá, quando o homem me viu, ele começou a chorar, pastor, pelo amor de Deus, o senhor chegou na minha casa, o senhor é minha esperança de salvação e libertação. Falei, mas o que foi, amado? Ele falou, pastor, a minha esposa me bate uma vez por semana. Você está rindo porque não é você que apanhou. E ela estava, a casa era grande e tinha aquela cozinha, me ajude, irmã, que não tem porta na cozinha, só um balcão, como é que dá o nome? Cozinha americana. Né? E ela disse, ela lá de dentro levantou o dedo, ela estava preparando um suco para nós, e ela falou assim, bato porque você merece. E eu tive que trabalhar ali com essa família e esse casal, mostrando para eles a realidade e tudo direitinho. Então nós temos na igreja, me perdoe, irmãos, nós temos na igreja famílias enfermas, famílias doentes, e que precisam ser curadas. E para serem curadas, palavras de exortação, mergulhar nos conselhos de Deus. Eu não estou atribuindo a mim nenhum poder milagroso para curar a sua família. Eu estou aqui enaltecendo e exortando o nome do Deus que eu sirvo, dizendo que para Ele nada é impossível. E Ele pode te colocar a sua família no caminho da salvação, na estrada da eternidade. Eu separei aqui 7 perfis de uma família que deve servir a Deus com as primícias de tudo aquilo que tem. E nós vamos avançar aqui de forma bem pragmática para a gente ir embora pensando nesses conselhos. Número 1, na minha cabeça, as primícias de uma família que serve a Deus deve ser composta de pessoas que têm prazer em estudar o que, irmãos? A palavra de Deus. Notem, queridos, há famílias que nunca abrem a Bíblia dentro de casa. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com famílias cristãs e chegou-se à seguinte conclusão: 52% das famílias cristãs, eles fizeram uma pesquisa com o mundo cristão, tá? E estava a igreja adventista no bolo, entre outras religiões. E eles disseram assim, 52% das famílias nunca fazem culto dentro de casa. Nunca, nunca, nunca. 28% ocasionalmente. E entre ocasionalmente entram quem? Os adventistas, que fazem às vezes o culto. Qual dia da semana? Sexta-feira. Para a entrada do sábado. Que para a saída já fica todo mundo com relógio, cronômetro na mão, que hora é o pôr do sol, olha na capa da lição, menino, rápido, né? Que nós temos que ir para o shopping ali, que está tendo uma promoção, e já fica com o pezinho levantado, todo mundo de banho tomado, arrumado, 5, 4, 3, 2, 1, acabou o sábado, graças a Deus, vamos para a vida que segue, só no próximo sábado que temos aí 12 horas de prisão, 24 horas de prisão. Pergunta, estou exagerando? Não, isso é real. E acontece dentro da nossa casa. Olha o que diz a palavra. Não deixe de falar das palavras desse livro. E medita nas palavras desse livro quando, queridos? Dia e noite. E só quando você fizer isso, você será o quê? Bem-sucedido. Quando você enaltece a palavra, quando você coloca a sua família dentro da exortação da palavra de Deus, aí o sucesso vem. O sucesso vem. Tá bom? Eu espero Bom, eu vou falar isso agora, depois eu falo no final. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o quê? Gozo e alegria no meu coração. Desculpa, eu gosto de fatos. Eu sempre gostei de realidades. Me ajudem aqui. Está vendo essa televisão? Quantas polegadas tem essa televisão aqui, gente? Me ajude. 80, 85, 70. Ok. Bonita, né? Preparei um slide coloridinho. Nem tão colorido assim. Qual é a graça que a Bíblia tem?
Qual é o atrativo visual que a Bíblia tem? Me ajudem. Nenhum. E ainda para colaborar, em 2 cores. Quais são as cores? Preto e branco. Então, quando você lê a palavra de Deus, você tem que criar histórias para que se tornem assim atrativos. Por exemplo, quando eu estudo ali Daniel e os amigos dele, os 3 amigos na fornalha. Como era o nome dos meninos? Vamos lá. Não. Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome. O resto era pseudônimo, ok? Esses meninos dentro da fornalha, já imaginou a história? Eles dentro da fornalha, o fogo lambendo, e eles dentro da fornalha. Eu fico imaginando a conversa deles 3. E aí, Ananias, beleza? Beleza. Tudo tranquilo aí? Tranquilo. Dá para jogar. Quem trouxe aí um vidrinho de eucalipto, gente? Para jogar aqui, né? Sauna seca aqui, na delícia. Né? Vai fazer o que hoje à noite? Vou no culto da Igreja Central de Itaboraí. Né? Está falando sobre família, eu vou lá. Deu para entender? Era assim. E Ellen White diz que quando esses meninos saem da fornalha, nem um fio de cabelo, que talvez seja a parte do nosso corpo mais volátil, pegou fogo. O pastor citou ali, não havia o quê, pastor? Nem cheiro na roupa, o mesmo perfume boticário que eles estavam usando. Né? Outro dia eu fui falar isso numa igreja, o pessoal me criticou, pobre é uma miséria, sabe, irmãos? Eu falei, pastor, boticário não é perfume, é colônia. Perfume é importado, custa 5 mil. Eu falei, meu irmão, sempre usarei colônia. Não tem condição de usar perfume, né? Ok. Jesus nos aconselhou, examinai, porque julgais ter nelas, e são elas mesmas que de mim testificam. Número 2, primícias de uma família que adora a Deus. São pessoas que investem tempo e acreditam em quê? Na oração. Há marido que nunca orou com a sua esposa. A esposa que nunca orou com o marido. Filhos que nunca se reuniram com os pais para orar. Eu tenho uma mulher de oração. A minha esposa ora mais do que eu. Eu confesso aqui, não tem problema. E às vezes, para quem não conhece, vai passar alguns dias lá em casa, vai pensar assim, nossa, a esposa do pastor, ela é meia... Porque ela ora alto. Outro dia eu estava na área de serviço ali, estou vendo a minha esposa dentro do banheiro. Eu falei, meu Deus, quem está dentro do banheiro com a minha esposa? Não, está conversando com quem? Com Deus. E quantas vezes, quando nossos meninos eram pequenos, a Liette às vezes acordava de madrugada, se ajoelhava na cama dos meninos, no chão, e botava as mãos, impondo ali para que nossos filhos recebessem a bênção do Altíssimo. Oração. Entendem isso aqui? Pense numa das orações mais significativas da Bíblia. Eu listei aqui algumas, tá? Para a gente ser prático, não vamos ficar aqui alongando muito a conversa. Ana orou, Josué orou, Elias orou, Eliseu orou, e grandes coisas aconteceram. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Josué não tivesse orado, o sol, irmãos, preste atenção nisso aqui, o sol parou, resultado de uma oração. Quando Elias ora a Deus, cai fogo do céu e consome, lambe tudo e todos que estavam ali ao redor, com exceção de alguns que sobreviveram. Quando Eliseu orou, o filho da sunamita ressuscitou. Agora imagine, se essas orações não fossem invertidas, nada disso teria acontecido. Então pegue a sua família, está passando por um momento difícil, ore. Uma das orações que mais me chama a atenção, eu já falei para elas, para vocês, no primeiro sermão, é a oração do Isaac, que sequer é citada na Bíblia, nenhuma palavra. Só se menciona assim, Isaac quando orou pela fertilidade de sua esposa, tinha 40 anos. Quando os meninos nasceram, tinha 60 anos. Pergunta, durante quanto tempo esse homem orou? 20 anos. E há alguns pastores aí, de algumas denominações, que por ética não vou falar, de maneira irresponsável, dizendo para o seu rebanho o seguinte, se você orar e Deus não atender na hora, é porque falta fé em você. Então me perdoe, apresento a vocês o homem que teve a menor fé da Bíblia, porque Deus demorou 20 anos para responder esse camarada, a oração dele. Estamos vivendo uma sociedade imediatista, sim ou não? Imediatista. Queremos tudo a tempo e
A hora. Eu venho de uma época, queridos, que sequer havia internet no planeta. Eu antecedo a internet. Vou fazer um sinal aqui que poucos vão decifrar. ASDFG, C cedilha, KJH. Quem lembrou? Se lembrou, você está na mesma vibe que eu. Estamos no mesmo processo de naftalina. Estamos descendo a montanha já. Devo entender? Hoje as crianças já sabem digitar em celular, em tablet, em computador. Nunca passaram por um curso. E nós precisávamos lá de maneira neandertal. A, S, D, F, pá. 120 toques por minuto, sem erro, para poder conseguir um emprego. Não é verdade? Venho de uma época, note como nós somos imediatistas hoje, de que às vezes, hoje, você chega em casa, as crianças, como é o seu nome, queridinha? Você que está mexendo no cabelo? Maria Luísa? Pronto, é o nome da minha irmã, não vou esquecer. Deve ter um controle na sua casa para ligar a televisão, não tem, Maria Luísa? De longe, sentadinha, confortável no sofá, 759 canais, pam, 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 pam. Na minha época, não, seletor de canais, 13 canais e mais 2, chamado UHF e VHF. E você tinha que ligar a televisão, aparecia no centro da tela uma bolinha, e essa bolinha se transformava num traço. Se tu está rindo, tu usou, irmão, né? Um traço, a imagem ia abrindo gradativamente, e um detalhe, quando ela abria por completo, não ficava estável, ela ficava ou assim, e você tinha que usar a sua coordenação motora, ir com a mão atrás do tubão, e tinha 2 botões lá, como era o nome? Vertical e horizontal. Em 2 cores lindas a imagem, preto e branco. E para ela ficar melhor, uma coisa na ponta da antena chamada para os pobres. Porque o rico tinha uma antena chamada espinha de peixe, que ficava do lado de fora e ajudava a família na comunicação. Vai, esquerda, direita, 45 graus a leste, ao norte, aí, segura, vem agora, trava o bambu para ele não rodar. E aí vinha a televisão e os vizinhos todos para a janela, porque num quarteirão inteiro só uma casa era beneficiada com televisão e todo mundo vinha. Oi? Silvia Cores, né? Supertone. Silvertone, ok. Na época, Telefunken, né? Philco, Sharp, olha as marcas. Isso. E aí, em 1974, chega nos Estados Unidos a televisão colorida. No Brasil, não. No Brasil, inventaram uma película, um plástico para colocar na frente da tela. E papai um dia chega com comprado no Largo da Carioca, uma tela que era azul, laranja e verde, pressupondo que toda a cena da televisão seria céu, sol e grama. E 8 horas da noite aparece Sérgio Chapelin e Cid Moreira apresentando o Jornal Nacional. Cabelo verde, cabelo azul, olhos laranja e boca verde. Isso era muito bom. 1 hora se esperava no restaurante para almoçar, e hoje a gente quer as coisas como? Como? Correndo. E quer que Deus responda como? Correndo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus responde como quer, quando quer e da maneira que Ele quer. Ficou claro isso para você? Então, 3 conselhos básicos. Me ajudem, leiam comigo lá. Diante da dificuldade, quando orar, quando Deus responder, quantos filhos Isaac pediu? Quantos Deus deu? 2. Cuidado quando pedir, Deus pode dobrar a bênção. Esteja pronto para aceitar, ok? Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade de levar os seus filhos a Jesus, ensinando essas crianças a fazer o quê? Orar e crer. Nós estamos vivendo num período de inquietude.
de alma, e Satanás tem nos dado um laço chamado laço do tempo, e como nós somos imediatistas, não temos tempo, e como não tem tempo, não dá para parar, e quando você não para, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, resultado, sua comunhão com Deus vai pelo ralo abaixo, e você vive um pseudo-cristianismo, vem para a igreja, se alimenta do sermão, vai para casa, vive uma vida completamente paradoxal, aquela que você vive na igreja. E quando você vê, você tem na vida uma existência de um cristianismo falido, quando você poderia fazer grandes coisas para o Senhor. E Ellen White diz em um dos seus livros assim: muitos que foram chamados para realizar grandes obras para o Mestre, pouco conseguem, porque pouco empreendem. E a receita não é difícil, a receita é simples, é andar com Deus todos os dias, é colocar Deus na sua vida todos os dias. Terceiro, uma família que quer colocar as primícias nas mãos de Deus é composta de pessoas que possuem um senso de missão. Aquela moça lindinha que está ali atrás foi quem me apresentou à igreja. E um dia a gente estava namorando e ela chegou para mim e falou assim: vem cá na varanda. Eu falei: ponto. Olha para o céu. Está vendo aquela constelação? Sim, é Órion. É por ali que Jesus vai voltar. Quando ela falou isso, subiu um frio na espinha. Eu falei assim: se Jesus voltar hoje, eu estou lascado. E ali começou o interesse pela igreja, e fui batizado e tudo direitinho. Quando eu fui batizado, essa verdade me encantou a tal ponto que eu queria falar dessa verdade para todo mundo. Sabe quando é aquele primeiro amorzão assim? E eu queria falar, e insistir com as pessoas e comunicar: olha, você está errado, está aqui na Bíblia, e sábado, e alimentação, e não sei o que, e tal. E aí o pessoal: rapaz, você tem que aprender a dar estudo bíblico. Colei com o irmão da igreja idoso, chamado irmão Florencio. Irmão Florencio dava estudo bíblico direto. E fui no primeiro estudo, segundo estudo, terceiro estudo. Sabe qual era? Encontro com a vida. Aí estudei ali com ele. No terceiro estudo eu falei: irmão Florencio, valeu, já sei dar estudo bíblico. Ele falou: mas como assim, você nem terminou a série? Não, eu já sei, o resto eu vou aprendendo junto com o meu aluno. E chamei a minha namorada da época e falei assim: ó, sábado, depois do culto, não tem esse negócio de ir para casa almoçar não, é subir o morro e dar estudo bíblico. Se der tempo, almoça, se não der tempo, nós vamos para o JA, e Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, não morreu, a gente num sábado só, não tem problema não. E me lembro do meu primeiro estudo bíblico, e Eliette vai lembrar também, Dona Maria, lembra dela, Eliette? Uma senhorinha de assim quase 70 anos, que falava cantando. Eu não sei qual era a naturalidade dela, mas a gente dava bom dia para Dona Maria, ela falava: bom dia, Dona Maria. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Ela falava cantando, né? E nós começamos o estudo bíblico. Dona Maria está vendo aqui a criação em 6 dias, que coisa linda, Deus, que maravilha, Deus é muito bom. E fomos, lição 13, sábado. Dona Maria está vendo aqui, qual é o dia que a Bíblia recomenda para guardar? O sábado. A partir de hoje a senhora vai guardar qual dia? O domingo. Mas, Dona Maria, o que está escrito em Êxodo ali, capítulo... Não, é o sábado que Deus pediu. Eu falei: mas então a senhora vai guardar? Não, vou guardar o que o padre falou. Entende entender? Chegou em Levítico 11, alimentação. Dona Maria, qual é a carne que a gente não pode comer? Sequer pode tocar, senão fica... O porco, nossa, muito micróbio, muita bactéria. Então, a partir de hoje, a senhora não vai comer mais. Vou sim, é muito gostoso. Gente do céu, olha, me perdoe confessar esse pecado, mas me deu vontade de voar no pescoço daquela velhinha, abrir a cabeça. Como é que a criatura não entende o que Deus está pedindo para ela fazer? Frustração. Aí você vai falar: ah, pastor, você está contando esse drama todo, no final ela batizou. Não batizou, não veio para a igreja, não quis nem saber de mim mais, e nem da palavra, e nem ficou lá. Nem sei se Dona Maria vai para o céu, mas entendeu? Aí você vai falar assim: e você desistiu de dar estudo? Não. E Deus coroa. Sabe por que Deus coroa? Porque em 2019 agora, só uma experiência para você entender, eu estava na igreja de Curicica, que o pastor conhece, meu sogro e minha sogra são membros ali, estava de férias, antes de vir para a Associação Rio Fluminense, já havia sido chamado, eu estava de férias, e eu gosto sempre de sentar na frente, né? Não tenho nada contra quem senta atrás, mas eu gosto de sentar aqui na frente, para ninguém ficar me atrapalhando, né? Resultado: chegou uma jovem senhora,
sentou no primeiro banco, eu estava na segunda fileira, e ela olhou para trás e falou assim: pastor, o senhor lembra de mim? Eu vou fazer um pedido carinhoso a essa igreja. Jamais me faça essa pergunta, porque eu tenho uma péssima memória, eu sou um péssimo fisionomista. Deu para entender isso aqui? Tá certo? É assim que funciona. Quem me ajuda é Eliette. Quando vem se aproximando alguém que a gente não vê há muito tempo, é membro tal, da igreja tal, você foi pastor lá no ano tal, é da família tal. Aí quando a pessoa chega, lembra de mim, pastor? Aham. Mas eu já aprendi a conviver com isso. Eu sou sincero, irmão, desculpa, lido com muita gente, não lembro. E aí a irmãzinha, não, pastor, o senhor não vai lembrar mesmo não. Eu falei, graças a Deus, né? Eu era pequenininha, o senhor fez uma conferência com o pastor Miguel Pinheiro, lá em Angra dos Reis, e na época eu e minha mãe nos batizamos. Falei, puxa, que legal. Quer dizer que eu dei estudo e no final fui embora, depois vocês se batizaram. Batizamos. Falei, amém. Ela falou, pastor, mas não terminou aí não. Não. Eu e minha mãe nos tornamos missionárias da nossa família. E hoje, 70 membros da nossa família são adventistas do sétimo dia. Na hora, eu comecei a computar as estrelas da minha coroa. Tim. Falei, Deus, já posso pedir aposentadoria. Já chegar no céu com 70 estrelas, já vou tirar onda. Né? E ela falou, não, pastor, mas não terminou não. Eu falei, terminou não. Está vendo aquele moço no púlpito pregando? Eu falei, sim, eu conheço, é o pastor da igreja, então, ele é meu marido. Hoje eles estão na Bolívia pregando o evangelho, porque um dia, não fui eu, Deus me usou para levar a palavra para eles. Então não desista. Olha o que diz aqui, irmãos, a palavra de Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Dói no meu coração, acho que vai doer no coração de pastor Haroldo, vai doer no coração de Vinícius, no coração do pastor Jeff, no coração dos anciãos dessa igreja, entender que existem famílias aqui que se reúnem nessa igreja, que nunca deram estudo bíblico, nunca abriram sua casa para um pequeno grupo, nunca fizeram nada. Eu vi o apelo ali da irmã do Ministério da Mulher, a seara é grande, poucos são... Essa frase tem que ser enterrada em 7 palmos de terra dentro da igreja adventista do sétimo dia. Ela deveria falar assim, irmãos, olha, segura um pouquinho, tem muita gente já, está embolando. E há pessoas que vêm, se contentam em ser membros passivos de igreja. Assiste o culto, vão embora, vida que segue. Está fazendo o quê pelo Evangelho? Né? Uma casa cristã, olha o que diz Ellen White, uma casa cristã bem ordenada, não sabe dar estudo bíblico, não tem condições de fazer um pequeno grupo, nada. O testemunho da sua família é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã e um argumento que o incrédulo não pode contradizer. Serviço Cristão, página 208. Então, se você tiver uma família bem ordenada no caminho de Deus, as pessoas vão admirar e vão querer ter a mesma vida que você tem, vão te perguntar e falar, não, isso aqui é Deus que me ensina através da palavra do Senhor. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu me lembro da minha época, quando os meninos se batizavam, o pessoal ficava comprando a Bíblia pequenininha para colocar no bolso, para ir para a igreja, sem mostrar que era crente. Aí eu falei, não, vou parar com esse negócio. Eu tinha 19 anos, fui na Juerp, né, da época, Eliette, que tinha a loja da Juerp, lá em Caxias, e falei assim, moço, qual é a maior Bíblia que o senhor tem aí? A maior, né? Falei, essa daqui. Falei, essa aí que eu quero. Vamos para a igreja. Aquele biblão debaixo do braço. Né? O mundo apresenta e faz propaganda, por que a gente não vai fazer? Aquele que sai chorando e lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ellen White diz, se você tentar 100 vezes na salvação de uma alma e fracassar 99, mas salvar uma só, já valeu a pena. Já valeu a pena, ok? Bom, deixa eu pular isso aqui. 4. Pessoas que sentem prazer em estar na casa de quem? De Deus. Posso fazer uma pergunta aqui? Tirando o trabalho e tirando faculdade, ou uma situação de doença adversa, cadê o povo da igreja? Na quarta-feira, no domingo à noite, no culto jovem. Olha o que diz aqui. Você pode ler esse texto comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, por favor, olha para cá. Tem gente que sai sábado de casa para ir para a igreja, parece que está indo para um funeral. Sim ou não?
A Bíblia parece um saco de cimento na mão. Dobra o ombro assim. Aí sai de casa com aquela expressão, né? O vizinho, vai para onde? Vou para ir para a igreja ali. Adorar a Deus. O cara era pagodeiro, vivia nas baladas, quicando, pulando igual cabrito. Agora converteu. Pensa que, sabe? Tristeza. Não. Como é que você tem que sair de casa para vir para a igreja? Pulando igual cabrito. Literalmente. E o vizinho, rapaz, você está indo com alegria para onde? Estou indo para a igreja. Porque lá eu descobri que Jesus me salvou, apagou os meus pecados, está me levando para o céu. Deu para entender? Esse texto me arrepia, Salmo 84:10. Um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas dos ímpios. Quando eu fui batizado, minha igreja tinha 60 membros. Muitas velhinhas, entraram 10 jovens, não sei se é mais 10 jovens de uma vez só, num ano só. Trabalho danado para aquelas irmãs. Né? E nós não tínhamos dinheiro para pagar zelador. E fazíamos uma escala. Eu amava, quando era o meu dia, eu ia domingo para a igreja, 8 da manhã, trabalhava a semana inteira, mas no domingo eu ia para a igreja, sozinho, deixava minha esposa em casa, ia para a igreja, limpava a igreja. Sabe como é que eu limpava a igreja, pastor? Cadeira por cadeira. E eu passava a mão debaixo das cadeiras assim, ó, para ver se tinha sujeira. E limpava uma por uma. Ventilador desmontava, porque ar-condicionado não existia na época, né? Limpava tudo, encerava o chão, passava o dia na igreja. 3 horas da tarde ia para casa, almoçava, descansava um pouquinho. Quando dava 6h30, falava com ela, vamos montar no nosso chevetinho, tem que ir para a igreja agora. Mas meu filho, falta 40 minutos ainda. Não, tem que ir agora. Por quê? Porque eu limpei a igreja hoje, eu quero estar lá para recepcionar o povo. E aí, quando o povo estava para chegar, eu pegava 2 latas de bom ar. Alérgico nem entrava na igreja, né? Mas o povo chegava, nossa, a igreja hoje estava cheirosa, né? Óleo de peroba nas cadeiras, todinha. Deu para entender? Quem limpou a igreja? Boa noite, irmão. Olha na escala ali, a família que limpou a igreja. Né? Prazer em cuidar das coisas de Deus. Eu vejo com tanta tristeza as pessoas cuidando mal da casa de Deus. Davi não teve esse privilégio. Um dia ele queria construir a casa para Deus. Deus falou para ele, você não vai construir minha casa. Seu filho vai. E hoje, quando eu ergo um tijolo, quando eu venho varrer a igreja, até hoje, quando eu sou pastor distrital, pego pesado com o pessoal. E se me convidar para mutirão e eu tiver tempo na agenda, eu venho com maior alegria, porque é a casa do meu Deus. Cuide bem desse espaço. Ele é o caminho que Deus fez, né? É como o profeta disse, aqui é a porta do céu. Cuide bem desse espaço aqui, tá bom? 5, pessoas que zelam em respeito e cuidam uma das outras. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, né? Você conhece o texto. E aí Deus dá um imperativo, se tu uma bênção. Pergunta, para quem Abraão precisava ser bênção em primeiro lugar? Para quem? Não. Não era para a família dele, não. Para quem que ele precisava ser bênção em primeiro lugar? Não era para Deus também, não. O que é, irmã? Para ele. Sabe por quê? Deus está nos ensinando uma coisinha linda aqui. Se você não se amar, você vai amar quem? Ninguém. Se você não se respeitar, você vai respeitar quem? Ninguém. Se você não se valorizar, você vai valorizar quem? Ninguém. Ficou claro isso para você? Então aprenda uma coisa, se nesse mundo ninguém te amar, saiba que Deus te ama. Se nesse mundo ninguém respeitar você, no trabalho, na faculdade, na família, dentro de casa, saiba que Deus te respeita, e muito. A ponto de dizer o seguinte, eu estou à porta e bato. Se você abre, eu entro. Se você não entra, eu respeito a tua individualidade, a tua escolha. E se ninguém no mundo te valorizar,
Deus te valoriza. Aqui você tem um princípio: ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, quando chegar em casa hoje, se olhe no espelho e diga assim: puxa vida, você é um homem bonito. Né? Isso. Você é uma mulher bonita. Deus te ama. Vamos lá. Então, aceite. Muitas crises no casamento se dão porque as pessoas não estão bem consigo mesmo e fica projetando o defeito na outra. Tá bom? Deus te chamou para ser bênção para o seu próximo, tá? Ok, vamos lá, vamos avançar aqui. 6, pessoas que não se abatem diante das crises. Nós vivemos um pouco o período aí, 2019, 2020, a crise da Covid-19. Mais de 600 mil pessoas morreram. E a proposta era: fiquem dentro de casa. E as pessoas ficaram. Home office, trabalhando dentro de casa. Sabe o que eles descobriram? Isso aqui, ó, foi feito um artigo, 60 páginas, eu li parte desse arquivo, Stanley e Merkman, Vieira e Garcia e Maciel, eles escreveram isso, esse artigo em 220, e aí eles disseram assim, ó, com a permanência dos cônjuges e filhos dentro de casa, aumenta também o risco de violência doméstica, dado o maior tempo de convivência. Ou seja, quando as pessoas começaram a conviver mais tempo perto uma da outra, elas descobriram o seguinte: engraçado, a mulher falando, engraçado, tu não é tão bonito como eu pensei. Né? O homem falando também para a mulher, engraçado, né? Você tem um gênio assim, igualzinho da sua mãe. Né? E isso aumentou, o IBGE disse que aumentou o número de divórcios. Ou seja, para viver bem, tem que viver atolado no trabalho e separado dentro de casa. Chega em casa cansado, dorme, aí não vê a realidade um do outro. Tá certo? E um pastor falando para nós no concílio, falou essa frase e eu gostei. O que está escrito lá? Vamos lá? Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Uma boa família cristã sabe vencer a crise com sabedoria. E todos vencem a crise juntos. Último, primícias de uma família fiel é composta de pessoas que servem a Deus com integridade e fidelidade. Quando a gente fala em família, eu quero terminar com isso aqui, você geralmente lembra um texto da Bíblia de Josué 24, 15, que diz assim, eu começo, você termina. Eu e a minha casa, é linda essa passagem, sim ou não? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É romântico isso aqui. Mas você já leu o verso 14? Pegue a sua Bíblia e abra para a gente terminar. Josué capítulo 24, verso 14. Josué capítulo 24. E o verso 14. Nessa renovação de aliança, se dirigindo ao povo de Israel, Josué diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de duas maneiras. O que está escrito na sua Bíblia aí? Integridade e fidelidade. Olha para cá agora. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Enquanto a sua família não servir a Deus com integridade e fidelidade, você jamais poderá dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ficou claro isso para você? Para dizer essa frase, eu e a minha casa servimos ao Senhor, você precisa servir a Deus com integridade e fidelidade. E quando eu digo integridade, é de maneira plena. E quando eu digo de fidelidade, eu digo em todas as áreas. O seu tempo, a primícia do seu tempo tem que ser para Deus. A primícia dos seus talentos tem que ser para Deus. Uma irmã da igreja me procurou lá em Minas e falou assim, pastor, quero ter uma conversa séria com o senhor. Eu falei, pode falar. Ela falou, estou por aqui, ó. Ó, aguento mais não. Chega. Trabalho sozinha nessa igreja há anos. Vai ter comissão de nomeações a mês que vem. Eu não quero que o senhor coloque meu nome para nada. Ano que vem eu quero estar de férias. Eu falei, tudo bem. Ela, ué, tudo bem? Eu já falei isso para outros pastores, ele reclama, e pede, e chora para eu não sair. Não, tudo bem, não tem problema não, irmão.
tranquilo. A senhora quer férias? Férias. Só vou fazer uma pergunta, a senhora me responde no próximo sábado. Qual é a pergunta, pastor? Se Deus tirar férias, 30 segundos da sua vida, o que acontece com você? Vá para casa pensando. No próximo sábado ele me procurou, falou, pastor, pode colocar meu nome aí, viu? Quero trabalhar para Deus. Deus não tira férias. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. E como que um pastor tem dificuldade numa igreja desse tamanho de encontrar pessoas para assumir ministério dentro da igreja? Isso é inexplicável. Ah, não quero. Minha vida é muito ocupada, tenho muita coisa para fazer, muitas preocupações. Legal. Vai Deus fazer isso em relação a você. Tu não respira mais uma vez. Cai duro no chão. É 7 palmos para ti. Entendeu? Se nós dermos a Deus, diz Ellen White, o que Ele pede, o restante será santificado e abençoado em proveito nosso. Porém, se alguém rouba a Deus, retendo parte que Ele requer, a maldição recai sobre tudo que possui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e minha família, há 40 anos na igreja, meus filhos a menos que nasceram depois, nunca ficamos parados sem fazer nada na igreja. Nunca, nunca, nunca. Sempre com atividade, sempre com ministério. Em 40 anos, devolvendo para Deus o que lhe é de direito, dízimos e ofertas. Pergunta para minha esposa qual foi o dia que nós passamos fome. Na próxima vez eu vou dar um testemunho aqui do que Deus fez por nós de maneira maravilhosa na Bahia. Quando nós tínhamos dentro de casa uma cebola e um pimentão. E no culto de manhã ela me perguntou, o que nós vamos almoçar? Eu respondi para ela, pimentão recheado. E naquele dia, Deus mostrou que Ele é Deus fiel. Mas eu não vou contar isso aqui hoje não, tá bom? Nunca roube a Deus, nunca deixe sua família roubar a Deus. Seja íntegro e seja fiel. Eu termino com essa frase de Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz assim, a família não nasce pronta, ela se constrói aos poucos, e ela é o melhor laboratório do amor. Tá bom? Que Deus te abençoe, e a gente agradece ao Senhor a oportunidade de estarmos juntos em família, pedindo a bênção para que a nossa família seja cada vez melhor aos cuidados de Deus. Nós vamos cantar e esperamos que cada família esteja bem juntinho de Deus, bem juntinho a Cristo, para que Ele possa nos abençoar e nos dar cada dia vitória pela sua graça e misericórdia.